Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal para edificar. André Carvalho aqui com você. E Deus te abençoe. Continue recomendando o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente e deixe seu like. Tudo isso para fortalecer o canal, para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas, tá? E a pergunta que eu faço hoje é: bom testemunho, a gente dá ou recebe? O cristão tem que dar um bom testemunho? Acredito que a maioria dos cristãos vai dizer que sim. Eu também pensava isso, até ler com cuidado o texto bíblico e entender o que é dar bom testemunho. O que é dar bom testemunho? Nada mais é do que falar bem de alguém. E aí, uma certa vez, eu falei na igreja, quando eu estava pregando, e disse aos irmãos: quem tem que dar bom testemunho é o mundo, não é o cristão. E aí, depois, eu fui para o texto para poder explicar isso, e eu quero agora que você também entenda. Vamos ler primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. O mais importante é o 7. Mas para você entender do que se trata, eu vou ler aqui do primeiro versículo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou almeja. Está falando da excelência do trabalho de ser um episcopo, ou seja, ser um bispo. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dodó ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, né, simplicidade, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Que o diabo se ensoberbeceu, se envaideceu. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui a gente vê que são recomendações para se aceitar alguém no bispado ou episcopado, que ele seja uma pessoa que tem uma boa reputação, que tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, de fora como assim? De fora da igreja, de fora da comunidade cristã. Por isso que eu digo, é preciso ter bom testemunho do mundo. Então, quem dá bom testemunho não é o crente. Pelo menos não a pessoa, o indivíduo em si. Não sou eu que dou bom testemunho. As pessoas de fora é que devem dar um bom testemunho. E tudo isso vai depender da minha conduta. Como é que eu estou vivendo? Vivendo de modo digno da vocação com que eu fui chamado, como diz Paulo em muitas suas cartas? É preciso, querido, nós andarmos de modo digno da vocação celestial para que os de fora possam dar bom testemunho. Isso é uma exigência somente para quem almeja o episcopado? Não. É para todo e qualquer cristão. Todo cristão precisa ter um bom testemunho de fora. Tem gente que pensa assim, diz assim, mas eu me visto como eu quiser, falo como eu quiser, faço o que eu quiser, que eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Nós precisamos sim dar satisfação às pessoas, porque não é o nosso nome, nem a nossa imagem pessoal que está em jogo, mas é o nome de Cristo e a forma como eles veem Cristo em nós. Como o mundo vê Cristo em nós, isso é que está em jogo. Não é minha reputação pessoal, meu nome pessoal, meu jeito de ser pessoal. É o nome de Cristo que está em jogo. Eu sempre sou contra extremos. Eu não gosto de extremismo. É 8 ou 80, não é 8 ou 80. Há um equilíbrio aí. Não é de qualquer jeito, como muita gente costuma dizer, né, muitos crentes. Não é de qualquer jeito, mas também não é do jeito exagerado. Há um padrão que, eu diria assim, é um padrão flexível, não um padrão rígido, engessado, no modo de viver e ser cristão. Vamos ler outro texto. Em Atos, temos dois textos aqui em Atos. Um está no capítulo 10. Alguns cristãos conhecem a história de Cornélio. Ele era um homem piedoso. Vamos ler aqui, ó. 10:1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio,
centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então Deus traz para ele uma revelação, para ele chamar Pedro. Aí você vai ler aqui no versículo 20. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, um centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então nós vemos aqui nesse texto de Atos 10, que os homens foram enviados por Cornélio dizem que ele tem bom testemunho. Cornélio tinha, não dava. Ele tinha bom testemunho. Por quê? Porque as pessoas da nação judaica, né, judeus em sua essência, eles falavam bem de Cornélio porque era um homem piedoso, temente a Deus. Então percebeu? Não é Cornélio que dava bom testemunho. A nação judaica dava bom testemunho a respeito de Cornélio. Então, quando você lê um texto bíblico, se você tiver dificuldade, tente diferentes versões. Existem versões da Bíblia com a chamada tradução dinâmica, já falei sobre isso aqui, e tem uma linguagem um pouco mais acessível. E você vai encontrar outras formas de dizer bom testemunho. Ter ou dar bom testemunho. Você vai entender. Ter bom testemunho é ter uma boa reputação. Dar bom testemunho é falar bem de alguém. Certo? Agora vamos para o capítulo 16. Que Paulo e Silas foram para alguns lugares na sua viagem missionária. E no capítulo 16 de Atos, versículo 1, diz assim: E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. O que está dizendo aqui? Os irmãos davam bom testemunho de Timóteo. Não é uma coisa solta. Não está dizendo que os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho. Não. Eles davam bom testemunho de alguém. Então, dar bom testemunho não é a sua roupa, o seu linguajar crente, isso é dar bom testemunho, não. Dar bom testemunho é você falar de alguém, falar bem de alguém, elogiar alguém e reconhecer a pessoa por sua piedade, por seu temor, humildade, amor, qualidades. A pessoa vai descrever qualidades e reconhecer nessas pessoas essas qualidades. E aqui, de Timóteo, os irmãos davam bom testemunho. Percebeu na leitura? Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Não era Timóteo que dava bom testemunho. E também não eram os irmãos que davam bom testemunho, como a gente usa hoje. Eles davam bom testemunho de Timóteo. Eles falavam bem de Timóteo. Porque Timóteo teve uma boa criação. Apesar de o pai não ser cristão, a mãe era judia e era crente. Ou seja, uma judia convertida. E criou Timóteo nas escrituras, como Paulo vai falar em outra carta, Timóteo mais adiante. Então, entenda que dar bom testemunho não tem a ver com a sua linguagem, seu linguajar cristão, sua roupa cristã. Dar bom testemunho é você falar de alguém reconhecendo as qualidades. E você receber bom testemunho é alguém falar de você. É alguém falar de mim. Eu não dou bom testemunho. Outros é que dão bom testemunho de mim. Assim como você. Você não dá bom testemunho. Alguém dá bom testemunho de você. Ficou claro isso? Quando você ouvir alguém falar em dar bom testemunho, você vai lembrar desse vídeo? Eu espero que sim. E espero também ver você no próximo vídeo. Deus abençoe e fique com Deus.